Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho como que foi minha trajetória entre a infertilidade até eu receber o milagre, que é o nascimento do meu filho. Entre altos e baixos, né? Eu vou mostrar um pouquinho como a mão do Senhor me sustentou nesses momentos. Em 2019, eu estava tendo muitas dores fortes no período menstrual, né, nas cólicas. Era algo muito intenso e eu resolvi procurar um médico para verificar o que era. Sabia que tinha algo errado, mas não sabia exatamente o que era. E buscando um médico, fazendo os exames, eu fui diagnosticada com endometriose. No meu caso, o médico disse que a endometriose ela não permitiria que eu engravidasse. Quando eu recebi esse laudo médico, eu fiquei arrasada. Eu fui ao médico com o meu marido, né? Eu lembro que eu saí de lá e eu chorava. Do caminho de volta para casa, eu só chorava. Não conseguia falar direito, expressar direito o que eu estava sentindo. Para mim foi um momento muito difícil descobrir infertilidade. Foi bem nessa época que eu estava estudando um pouco sobre a Igreja Católica. E descobri várias coisas também que erradas que eu pensava, né? Como, por exemplo, a questão de achar que nós podemos controlar quando nós vamos ter filhos, né? A Igreja Católica ela tem um posicionamento de que o casamento ele é um sacramento, né? Para que seja gerado vida, para que haja filhos. É errado nós tentarmos controlar isso com métodos contraceptíveis, né? E foi descobrindo isso, eu descobri várias coisas muito interessantes, como por exemplo, ser aberto à vida, né? É permitir que Deus envie os filhos e aceitar de coração grato, né, aos filhos que Deus mandar, né? Que filho é uma bênção e que nós podemos aceitar essa bênção de Deus. Deus vai nos capacitar a tê-los, capacitar a cuidar deles. E muitas vezes gera aquela insegurança na gente, né? Como que eu vou ter um filho se eu ainda não tenho minha casa própria, se eu ainda não tenho a minha carreira, se eu ainda não realizei os meus sonhos? Às vezes gera até pecados mesmo dentro do nosso coração. Às vezes egoístas, como não querer se doar pro próximo, não querer mudar a vida para receber, né, uma nova vida. Então foi estudando sobre isso que eu vi que tinham várias coisas erradas dentro do meu coração, né? Como, por exemplo, tudo isso que eu mencionei, né? Mas como, por exemplo, de ter medo de gerar uma vida e ter a minha vida mudada por causa dessa criança, né? Foi aí que eu vi o quão tola eu era em achar que eu podia controlar isso, sendo que quem dá o dom da vida é o próprio Deus, né? E foi muito difícil para mim esse momento. Eu tinha o sonho de ter um filho, eu já orava há alguns anos sobre isso, pedindo isso. Mas eu mesmo assim eu vi o quanto eu estava despreparada, o quanto meu coração ainda carregava muita coisa errada. E nesse momento eu só chorava e orava a Deus. Foi quando eu descobri infertilidade em um mês. No mês seguinte eu engravidei. E no outro mês eu tive um aborto espontâneo. Eu creio que foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu lembro que um filho, o propósito dessa criança na nossa vida foi gerar um coração de mãe e de pai em nós. E eu lembro que quando nós viemos do hospital, né? Eu lembro que eu olhei pro meu marido e eu falei que independente se aquele bebê ficasse conosco ou não, Deus tinha nos abençoado e nos tornado pais, né? Nos tinha dado uma vida. Independente se essa vida ficasse conosco ou voltasse para Deus. E em todos os momentos nós tivemos coração grato a Deus, mesmo sabendo que o médico já tinha deixado bem claro que a gravidez não iria para frente. Nós oramos e buscamos em Deus que essa gravidez sim fosse para frente, mas infelizmente o milagre não aconteceu. Eu tive o aborto espontâneo. E é difícil ainda para mim falar sobre isso, porque
Eu acredito que toda mãe que perde um filho passa por várias coisas que é a ausência da criança, né? A gente sofre por uma vida que a gente não teve nos nossos braços. E muitas pessoas falam assim, me falaram isso, né? Não, mas não fica tranquila, olha, a próxima vez que vocês tentarem vai dar certo. Ah, o próximo filho vai dar certo. E às vezes as pessoas se esquecem que a partir do momento que há a concepção, há a vida, né? Aquele bebezinho que foi gerado, mesmo que ele não tenha ficado conosco, ele vive. Mesmo que ele não esteja aqui, ele está no céu, ele vive, ele não é substituível, né? Infelizmente, nós temos uma cultura hoje que as pessoas são substituíveis, são descartáveis, mas na verdade não somos descartáveis, nós somos seres únicos, né? Quando nós lemos a Bíblia, Deus, ele gera a gente, ele sonha conosco, ele constrói, ele forma a gente no ventre da nossa mãe. Então, assim, é algo tão único e tão individual, tão precioso para cada vida. E muitas das vezes as pessoas acabam banalizando uma mãezinha, né, que perde um filho, banalizando a dor. Tem uma passagem que eu me identifico muito, né? É que quando Maria e José vão apresentar o menino Jesus no templo, né? Tem um profeta que fala algumas coisas do que vai acontecer com Jesus Cristo. E ele vira para ela e fala: "E quanto a você, uma espada atravessará sua alma", que é uma dor da perda de um filho, né? No caso, a Virgem Maria, né? Ela viu a morte de Jesus Cristo, ela presenciou, ela estava presente na crucificação. Ela viu o filho dela sendo crucificado, morto, e de uma forma brutal, né? Alguém que não tinha culpa alguma. E ela passou por toda aquela dor. Inclusive, se vocês assistirem um filme do Mel Gibson, que eu gosto muito, né, do Paixão de Cristo, apresenta bastante, né, isso, a dor, né? A dor tanto que Jesus Cristo sofreu, né, nesse momento todo, quanto a dor da mãe, né? Da mãe de Jesus também sofreu. E eu creio muito que Deus, ele entende a nossa dor, ele entende os momentos que a gente está passando. Ele passou por isso, ele viu o filho dele sendo morto numa cruz, né? E esse momento foi tão difícil para mim que eu vivi e revivi ele todos os meses durante 2 anos. Todos os meses eu revivia novamente o aborto e eu sofria novamente e sentia aquela dor, né? Eu queria muito aquela vida, eu queria muito aquela criança e todos os meses é como se eu perdesse ela de novo, de novo, de novo, de novo. Isso foi acabando comigo porque eu fui me afastando das pessoas. Muitas pessoas estenderam as mãos, quiseram me ajudar de alguma forma, mas eu não quis, porque eu não queria mais conversar com ninguém, eu me isolei na minha dor. E durante esses 2 anos também eu fiquei tentando engravidar novamente, E isso foi acabando com o meu emocional, com o meu relacionamento, e foi desgastando tudo na minha vida, porque eu fiquei nesse ciclo de querer e de tentar. Tentei ir para a parte de adoção também. Eu moro no Japão e a adoção aqui você precisa falar japonês, é algo que eu não sei. Eu não sei falar japonês e eu já tentei aprender, não sei um pouco, mas não o suficiente, né? Quando eu entrei em contato, eles disseram que eu tinha que fazer relatórios, né, das reuniões em japonês, e algo que eu não conseguiria fazer. E também, caso fosse aprovado todo o processo, deveria abrir mão da minha cidadania brasileira e optar pela cidadania japonesa, né? Fazer esse processo de transferência de cidadania, que é algo que eu não tenho a intenção de fazer, porque eu tenho a intenção de voltar para o Brasil. Então, foi bem complicado. Também tentei ver o processo de adoção no Brasil, mas era algo que pra gente sairia muito caro, porque por mais que o processo de adoção no Brasil seja gratuito, e se tudo ocorresse bem, eu deveria ficar no Brasil durante todo o processo de
a adaptação da criança, que pode durar 1 ano ou mais, né? E isso geraria um custo muito alto pra gente que mora aqui no Japão. Então foi algo assim que eu tentava de todas as formas e não encontrava nenhuma saída para fazer uma adoção ou engravidar, nada dava certo. Tentei voltar no médico e o médico me disse, né, que realmente eu não conseguiria engravidar por causa da endometriose. E foi passando o tempo, passando o tempo. Eu só sei que depois dos 2 anos eu decidi reagir e sair dessa. Eu decidi que eu não aguentava mais isso estava acabando comigo e que eu ia parar com isso, ia parar de tentar engravidar, ia parar com todo o processo e eu ia buscar um novo sonho, eu ia buscar novas metas para minha vida e foi isso que eu fiz. Eu conversei com meu marido, falei que eu queria ir embora do Japão, buscar um novo lugar, recomeçar, fazer novos planos, novos sonhos. E comecei a me planejar, eu comecei a curtir esse momento. Em nenhum momento durante esses 2 anos eu deixei de buscar Deus, deixei de orar. Eu vi a mão de Deus presente em cada momento. Ele sempre esteve presente comigo, me sustentando. Se não fosse Deus, não sei o que seria de mim. E realmente acredito que Ele tenha me dado, né, o milagre da cura, de sair dessa, né, sem o auxílio ou ajuda de um psicólogo, de ajuda, porque eu não queria, né, passar por isso. Então, eu creio muito que Deus me deu esse milagre e me ajudou a reagir. E foi muito bom, e eu comecei a cuidar de mim, voltei a cuidar de mim, ganhei uma bicicleta ergométrica, comecei a fazer exercício, comecei a cuidar da minha alimentação, comecei a ficar melhor. E o que aconteceu foi que minha menstruação atrasou. E aí eu comecei a pensar que eu estava grávida, e meu marido falou, por favor, não faz isso novamente com você, por favor, não faz isso. E realmente aí a gente estava adiando para fazer o teste de gravidez. Na verdade eu queria fazer, mas ele não queria que eu passasse por isso novamente. E aí, em uma noite eu senti muita dor, muita dor. Comecei a ter muita cólica e comecei a ter ânsia de vômito, diarreia e muitas coisas acontecendo. Eu tinha acabado de tomar a vacina, né? E eu achei que fosse reação da vacina. E foi muito difícil a noite, eu fiquei com muita dor, nenhuma posição dava certo de passar a dor. E aí eu resolvi ir ao médico no dia seguinte, eu pedi pro meu marido me levar no médico. E eu cheguei no médico, era feriado, ou seja, não tinha tradutora no dia no hospital, só tinha o plantonista me atendeu, fez os exames em mim para verificar, né, se eu não estava infectado com aquele problema da pandemia. Graças a Deus não. E fez outros exames. E aí ele me diagnosticou com intoxicação alimentar. Aí a gente estava saindo da sala do médico, indo embora, né? Com a receita de remédio já. Aí o médico correu atrás da gente e falou assim, mas só pra tirar uma dúvida, você não quer fazer um teste de gravidez? Eu já ia fazer, porque como eu deveria tomar medicamentos, né? Mas eu queria tomar com a consciência limpa. E aí o médico falou, vamos fazer. Ele fez. Eu lembro que ele levou a gente pra sala e falou assim, deu positivo. Na hora que ele falou positivo, eu falei pro meu marido, deu positivo. Aí o meu marido falou, não, calma, não foi isso, eu não sei o que deu positivo, calma. E aí ele já veio com uma maquininha de ultrassom, fazer ultrassom externo, né, em mim. E aí não deu nada, não apareceu nada. Aí ele falou, olha, não tá aparecendo nada, então como você tá com dor, tudo, eu vou passar você pro ginecologista, que tá de plantão. Você vai passar com ele, fazer os exames e ver se tá tudo certinho, tá tudo bem. A gente foi, fizemos mais uns exames e aí o médico me diagnosticou com uma gravidez ectópica. Pra quem não sabe, a gravidez ectópica é uma gravidez que está ocorrendo fora do útero. E naquele momento meu chão caiu de novo. O médico já falou, ela não sai do hospital, ela precisa passar por uma cirurgia de retirada do feto, a vida dela corre risco se ela permanecer desse jeito, então nós não vamos permitir que ela saia daqui,
Ela vai ser internada a partir de agora e amanhã de manhã ela vai passar por uma cirurgia. E eu comecei a chorar e a gritar que eu queria o bebê. Eu queria o bebê, eu queria o bebê, eu queria o bebê. E aí a enfermeira veio me consolar, o médico saiu da sala. E aí já trouxeram as papeladas para o meu marido assinar para minha internação. Eu tinha que ficar sozinha, ele não poderia ficar comigo, porque era bem na época da pandemia. E foi um deserto, porque não tinha tradutora, eu estava com pouca bateria no meu celular para ficar traduzindo, eu não sei japonês direito. Eu só sei que aconteceu vários milagres lá, porque primeiro várias enfermeiras vinham conversar comigo, cada hora eu trocava de enfermeira e elas vinham fazer exames para poder fazer a cirurgia no outro dia, me deram um laxante para ir limpando, né, tudo para a cirurgia. E eu entrei assim num deserto espiritual, porque eu não orava, né? Eu não orava, eu não estava entendendo por que Deus estava fazendo aquilo comigo. Eu saí do hospital, eu pensei em fugir do hospital, sair correndo. Era muita coisa pra minha cabeça. Eu tentei mandar uma mensagem pra minha mãe, mas eu desisti pra não preocupar ela. E aí meu marido falou, não, Dani, você tem que fazer a cirurgia, você tem que entrar. Eu lembro que no dia eu sentei, eu coloquei a mão na minha barriga e orei, né? Batizei o meu filho na minha barriga, né? Isso é uma prática católica. Apesar de não ser católica, eu estava estudando catolicismo na época, eu vi isso e eu resolvi fazer isso na hora e fui internada. Fui internada e fiquei naquele deserto, eu não entendi por que Deus estava me fazendo passar por aquela dor novamente. E eu ficava muito questionando, por que, Senhor? Por que, Senhor? Só que só na minha mente, eu não orava, sabe? E aí, eu lembro que no final da noite, eu fiquei tão triste. E aí, quando eu estava no banheiro, eu olhei no espelho e falei, nossa, eu creio. Eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus que pode fazer milagres. Eu vou orar. E eu orei, Senhor, se for da tua vontade, coloca esse bebezinho no meu ventre. Por favor, Senhor. E eu lembro que eu voltei pro quarto. Quando eu voltei pro quarto, eu já estava tendo crise de pânico. Eu tenho crise de pânico já há algum tempo. E aí eu já comecei a entrar naquela crise, já comecei a perder o controle. E eu lembro que chegou uma enfermeira e falou assim, como você está se sentindo? Ela estava com o aparelhinho de tradução, né? E ela perguntou como que eu estava me sentindo, eu fui falando pra ela. E aí eu falei pra ela tudo. Eu falei da perda do meu bebê, eu falei o quanto que eu queria ser mãe, eu falei todas as minhas dores ali pra aquela pessoa que eu nem conhecia. E eu lembro que uma coisa que é muito raro se fazer, os japoneses não têm esse costume, é abraçar, né? Ela veio e me abraçou. E eu me senti tão bem naquele abraço. Era tudo que eu precisava. E quando eu sentei na cama novamente, ela falou, eu vou preparar um calmante pra você conseguir dormir pra cirurgia amanhã. Aí, quando eu vi ela preparando as coisas, tudo, eu olhei pra ela e eu senti como se Deus me abraçasse, assim, e falasse, filha, eu tô com você. Eu estou aqui contigo. E eu me senti em paz naquele momento. Eu sei que eu fiquei em paz e no outro dia eu estava em paz, referente a tudo que ia acontecer, porque eu sabia que estava nas mãos de Deus. E eu falei, Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho na minha vida. O Senhor é tudo pra mim. Independente do que aconteça, independente do que venha acontecer, a minha vida está nas suas mãos, né? E o Senhor é tudo que eu preciso. Né? E no outro dia, eu tinha que passar com o médico novamente. E eu lembro que a enfermeira me levou de cadeira de rodas, porque eu tava fraca por causa de que eu estava sem comer, já tava tomando laxante, né? Então já tava com o processo, tava bem fraca. Ela me levou de cadeira de roda, fui passeando pelo hospital, foi bem estranho, porque todo mundo ficava me olhando. E aí eu cheguei no médico e ele foi fazer o exame de ultrassom novamente.
E aí eu escutei ele falando em japonês. Ontem estava fora e hoje está dentro. E aí ele chamou outro médico para ver e falou: não estou entendendo. Ontem estava fora, hoje está dentro. E aí a hora que a tradutora chegou, ela chegou um pouco depois, ela chegou e ele explicou e falou assim que ontem estava fora e hoje está dentro. Ele não tinha como explicar isso. Mas aí eu olhei pro meu marido, a gente se olhou assim e a gente sabia, tipo, o milagre. Aconteceu o milagre. E a gente saiu daquele hospital sendo chamado de... Eu saí do hospital sendo chamada de mãe por eles, né? Porque eles têm o costume aqui de chamar de mãe. E aí eu saí de lá sendo chamada de mãe e eu tava sem acreditar. Eu e meu marido, a gente tava sem acreditar que tinha acontecido um milagre, que Deus tinha nos abençoado, sabe? E foi assim algo tão maravilhoso. Foi algo tão maravilhoso que aconteceu na nossa vida que nós somos muito gratos a Deus. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo, se você passa pelo processo de infertilidade, se você é uma tentante, ou se você já recebeu seu milagre. Mas independente se o milagre aconteça ou não, Deus ele tem cuidado de você. Eu creio muito que tudo que a gente passa na nossa vida, desde o que é bom ao que é ruim, as nossas dificuldades, eles são um processo de santificação. É como uma joia, como um diamante sendo lapidado, para que nós possamos nos parecer mais com Cristo. Então, todo sofrimento, toda dor, tudo isso é para nos tornar melhores, é para nos tornar mais parecidos com Cristo. Uma vez eu abri aqui no canal sobre a minha fibromialgia e eu recebi muitas perguntas das pessoas questionando por que Deus permitia o sofrimento. Só que assim, em nenhum momento o Senhor ele prometeu nos tirar do sofrimento, tirar o sofrimento, porque quando a gente lê a Bíblia, o próprio Senhor Jesus ele nos alerta que neste mundo nós teremos aflições. É claro que milagres podem acontecer e eu creio que Deus é um Deus de milagres e Ele pode fazer os milagres. Mas tudo coopera para o bem, não é? Tudo coopera para o nosso bem, mas de acordo com o propósito de Deus. Às vezes o propósito de Deus ele é muito maior do que o nosso e nós não vamos entender nesse mundo. Nós não vamos entender por que as coisas acontecem, mas elas acontecem por um propósito, para nos tornar mais parecidos com Cristo. Mas o Senhor nos promete que quando Jesus retornar, quando Jesus voltar, tudo isso vai passar. Todo pranto, toda dor, toda morte. E eu creio muito nisso. Creio muito. Eu creio muito que aqueles que não estão conosco mais, estão com Deus, os nossos filhinhos, estão com Deus. Se você conhece alguma mãezinha que perdeu um filho, dê um abraço nela. Por mais que você não entenda a dor que ela está passando, esteja por perto, né? Seja um ombro amigo. E se você está passando por isso, se você está passando por essa dor, procure ajuda. Procure ajuda psicológica, procure ajuda pastoral, procure uma igreja. Esteja firme em Deus, busque a fé acima de tudo, de todas as coisas, busque a Deus. E Deus está contigo. E vai te ajudar a passar por esses momentos. O milagre acontecendo ou não, é tudo para a glória de Deus. E nós podemos encontrar paz nele. Esse é o recado que eu queria deixar. No próximo vídeo eu vou contar um pouquinho sobre como aconteceu o parto, né, do meu filho aqui no Japão. E também contar um pouquinho do meu puerpério. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço e até mais. Beijo, tchau, tchau.